Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo vamos falar do novo regulamento do Campeonato Paulista e analisar a tabela dos 4 grandes no ano que vem. Torcedor! Após a mudança gigantesca de calendário que a CBF anunciou no começo do mês passado, o Campeonato Paulista já teve o seu regulamento totalmente alterado para 2026. E na minha visão, para um regulamento muito superior ao que a gente tinha anteriormente. E eu vou explicar tudo aqui para vocês nesse vídeo. Então, se você aí não gosta muito de vídeo longo, pode botar no vezes 2, porque o vídeo de hoje promete ser bem longuinho, tá certo? Vamos começar do início. Vamos começar falando do regulamento anterior. Para quem não se lembra, o nosso regulamento anterior era em fase de grupos, ou seja, nós tínhamos 4 grupos, onde nesses 4 grupos nós tínhamos em cada um deles um dos 4 grandes de São Paulo, ou seja, nunca o Corinthians enfrentaria o Palmeiras no mesmo grupo, né? Ou seja, a gente não poderia ter 2 grandes de São Paulo se enfrentando nas quartas de finais, até porque os 2 do grupo se enfrentavam, o primeiro contra o segundo. E como eles eram divididos em grupos distintos, não tinha nem como, era impossível a gente ter um Santos e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e São Paulo. Era impossível disso acontecer pelo regulamento falho que tinha o nosso Campeonato Paulista. Outra falha grotesca era o modo como as partidas eram disputadas. Por quê? Você não jogava contra os times do seu próprio grupo, você jogava contra os times dos outros grupos. Então, muitas vezes, o que acontecia? Vamos dar um exemplo aqui. O Corinthians estava no grupo A e fez 18 pontos e passou em primeiro. E atrás dele, em segundo lugar, fez 8 pontos a Ponte Preta, mas ela estava classificada para as quartas para enfrentar o Corinthians, porque ela passou em segundo do grupo. Já no grupo D, por exemplo, a gente tinha o São Paulo com 16, o Mirassol com 15 e o São Bernardo com 10. E mesmo o São Bernardo tendo ido melhor e feito uma campanha superior à da Ponte, ele não ia para as quartas de finais. Por quê? Porque ele ficou em terceiro no seu grupo. E dessa forma causava muito estresse, né, entre os torcedores, porque não fazia sentido nenhum. Você era melhor e mesmo assim não avançava de fase. Então ele recompensava alguns times que caíam num grupo mais tranquilo, onde, por exemplo, tinha 2 times que brigariam para não cair e tudo mais. Então isso não existe mais. Todos esses problemas a Federação Paulista de Futebol chutou para o alto e excluiu da vida. A partir de 2026, a gente tem um regulamento muito mais interessante que eu explico nesse momento para vocês, tá? Vamos lá. Inicialmente, a fase de grupos ela não existe mais. A partir de agora, nós teremos uma tabela com os 16 clubes, muito espelhado no formato que hoje tem a Champions League, que a partir do ano passado também desistiu da fase de grupos e criou a fase de liga, obviamente com muito mais times do que o Paulistão, mas é espelhado. Então a gente vai ter nessa tabela todos os times da A1, todos eles divididos em 4 potes, tá? E esses potes eu passo para vocês agora. No pote A, obviamente, os 4 times mais fortes, tecnicamente, né? Especulando aqui, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, ou seja, os 4 gigantes do futebol paulista. No pote B, times, obviamente, que podem sim brigar e tinham ido bem nas campanhas anteriores dos paulistães, que foram Bragantino, Mirassol, São Bernardo e Novo Horizontino. No pote C, Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa. E no pote D, os 2 que subiram, Capivariano e Primavera, além dos 2 piores ranqueados deste ano de 2025 que sobreviveram, que são Botafogo de Ribeirão Preto e Noroeste, tá? Então a gente assim forma os 16 times todos divididos em potes, obviamente os melhores times no pote A e assim sucessivamente. Meu Deus do céu, até me enrolei aqui, né? Dos melhores para os piores, tá? E como que vai funcionar para esse sorteio acontecer? Basicamente, o time que está no pote A, ou seja, um dos 4 grandes, vai ter que necessariamente enfrentar 3 confrontos do próprio pote. Ou seja, a gente não perdeu nenhum clássico, a gente continua
tendo os 4 grandes se enfrentando e, obviamente, valendo muito mais coisa, e eu já explico por que vai valer muito mais, tá? Então, a gente não vai perder nenhum clássico, até porque a federação não ia querer isso, que a gente tivesse menos clássicos, porque é o que mais movimenta, né, o campeonato, é o que tem mais audiência, então não faria sentido. Então, isso foi mantido. E, basicamente, isso acontece em todos os potes. Quem é do pote B vai enfrentar apenas 2 times do pote A, porque, obrigatoriamente, ele enfrenta 3 do seu próprio pote. A mesma coisa para o grupo C, né, para o pote C, na verdade, aonde ele enfrenta 3 times do C e menos dos potes B, A e D. E a mesma coisa para o pote D, onde um dos times do D enfrenta os outros 3 times do seu próprio pote. E assim, né, formando um campeonato muito mais consistente e muito mais disputado. E o porquê que eu falei que cada ponto vale muito a pena? Porque nessa tabela de 16 clubes, 8 deles estarão nas quartas, ou seja, as 8 melhores campanhas, né? Então, cada joguinho vale muita coisa, tá? Cada pontinho desperdiçado ali pode tirar você de uma posição para outra, e dessa forma, por exemplo, a gente tem o Corinthians e Palmeiras já nas quartas, algo que era tecnicamente impossível no regulamento anterior. Então, por isso, eu acredito que esse regulamento ele é extremamente importante para o Campeonato Paulista, né? Porque antes, muitas vezes, os 4 grandes de São Paulo meio que estavam nem aí para a fase de grupos do Paulistão, porque tinham jogos tranquilos e se classificariam basicamente de qualquer maneira. Muitas vezes o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians e o Santos colocavam a garotada da base, testavam times alternativos, evitavam colocar os seus titulares 100%, né, para dar um tempo maior de descanso para esses caras. A partir de agora, não vai ter como dar essas brechas, porque qualquer pontinho perdido, você pode perder o mando no mata-mata, você pode acabar enfrentando já um clássico grande nas quartas de finais, então vai valer muito mais. Cada partida vale muito mais. Então, basicamente, é dessa forma que vai funcionar. Resumindo tudo, a gente vai ter uma grandiosa tabela com os 16 clubes. Todos eles jogam 8 partidas. Daquela formatação que eu disse. Quem está no pote A enfrenta 3 times, ou seja, os outros 3 do seu próprio pote. Quem está no pote B enfrenta os outros 3 times do seu próprio pote e, obviamente, é a galera do outro pote em menos quantidade. A mesma coisa para o grupo C e para o grupo D, trazendo assim, como eu disse, um campeonato muito mais atrativo. O Paulistão, que já é, né, disparado, pelo menos na minha visão, o campeonato mais disputado no quesito estaduais do ano, né, da temporada. Então agora ele ganha mais atrativos ainda. Ah, Gabriel, e a parte do mata-mata? A parte do mata-mata não vai ter mais jogos em casa e fora, ou seja, a gente não vai ter ida e volta. Os mata-matas são em jogo único. E aí, obviamente, se você passou em primeiro, você decide todos os confrontos em casa. Se você passou com uma 8ª classificação, você obviamente vai decidir fora contra todo mundo, porque você teve a pior campanha dos 8 classificados. E assim sucessivamente. Se você passou em segundo, quando você pegar o terceiro, você decide em casa. Se você pegar o primeiro, você decide fora. Isso é lógico, né? Isso é muito claro, né? A todo mundo. Acho que ninguém ia ter essa dúvida. E, dando continuidade, né, o presidente da Federação Paulista disse que vai rever, né, na CBF se o Paulistão pode ter 12 datas, para que dessa forma a gente tenha um campeonato com pelo menos a final sendo ida e volta, né? Então, basicamente, ele quer ter um jogo a mais que os outros estaduais para que ele possa encaixar esse jogo de volta. Sendo bem sincero, eu, se fosse a CBF, não abriria essa brecha. Pelo menos por agora. Testa o ano que vem da forma que tá, com 11 datas, para não dar confusão, e vamos ver o que acontece. Se achar necessário, perdão, botar uma data a mais para ter a saída e volta, para ter mais competitividade, para você poder jogar tanto diante do seu torcedor quanto fora contra a torcida adversária, legal, pode ser. Mas para esse primeiro ano eu deixaria da forma que tá, para não causar rebuliço, para não causar problema, porque se você abrir brecha no regulamento proposto por você para o Campeonato Paulista, para a Federação Paulista, obviamente as outras federações vão cair em cima para também ter uma datinha a mais, né?
claramente. Isso é óbvio porque todo mundo quer ter mais patrocínio, todo mundo quer ter mais espaço no calendário para assim o seu campeonato ser mais duradouro, né? Com certeza, nenhuma das federações gostou da mudança de calendário, porque antes a gente tinha 16 datas para os estaduais e agora a gente tem 11 datas, né? Então caiu bem o número, ou seja, o número de patrocinadores deve diminuir e, obviamente, sucessivamente lucra menos a federação e tudo mais, né? Então eu acho difícil que a CBF abra esse espaço para a Federação Paulista e se eu fosse a CBF não abriria não. Deixava como tá. Se não gostasse, achar melhor ter pelo menos a final de ida e volta, legal, abre uma exceção para todo mundo ter 12 datas, mas é aquela coisa, né? Vai apertar um pouco mais o calendário do futebol brasileiro, que já vai ser um pouco misturado, né? A gente vai ter o início do Brasileirão em meio ao mata-mata dos campeonatos estaduais, então já vai ter ali uma nova formatação de como vai funcionar as partidas, então até a gente pegar essa ideia, eu acho que é interessante manter só essas 11 datas mesmo, para não ter muito problema com o calendário e ficar tudo encaixadinho da forma que a CBF pensou, ainda mais porque a gente tem uma parada de Copa, né, no meio do ano que vem, e isso obviamente já vai causar problemas maiores ao nosso calendário, tá? Então, dando minha opinião final aqui, gostei muito da mudança. Acho que a Federação Paulista acertou em cheio nessa nova formatação, tá? O Campeonato Paulista era muito desregulado, era muito mal é, gerido, né? Porque assim, era ridículo, né? Como eu citei anteriormente, na hora que eu estava falando do modo anterior, como a competição era disputada, era muito mais tranquilo para os grandes paulistas estarem nas semifinais. Era basicamente impossível que a gente fosse ver confrontos distintos dos quatro grandes nas quartas. Como eu disse, em muitos momentos a incompetência de Corinthians, Santos e São Paulo permitiu que o Palmeiras enfrentasse times de menor escalão em fases à frente, por conta de erros próprios dos clubes, de má gestão e tudo mais. Mas, se você fosse olhar por cima, sempre os quatro grandes eram favoritos a fazerem as semifinais, e assim a gente não tinha chance, basicamente, de ver clubes de menor expressão que estão em alta, por exemplo, Bragantino, Mirassol, Novo Horizontino, São Bernardo, que são times que vêm de campanhas boas em sequência no Paulistão, brigando, por exemplo, por um título. Né? A gente acabou vendo, como eu disse, por erro dos outros grandes, né? Por incompetência dos grandes. Porque se fosse por nível técnico e se o futebol fosse matemática exata, era sempre os quatro grandes. Então gosto muito da mudança. É uma mudança que traz muito mais interesse para o campeonato. O campeonato antes tinha muita rodada da fase de grupos que era inútil, principalmente as últimas, porque os quatro grandes já estavam classificados, estavam de boer, né? E aí ficava aquela briga ali pela segunda colocação, e eu acho que o principal problema era esse, né? Um time com 6 classificar, um time com 10 não, então não fazia sentido algum. Gosto demais dessa mudança. Para mim, o Campeonato Paulista ganha muito mais atratividade e traz muito mais competitividade e, principalmente, eleva as chances dos clubes pequenos de disputarem, por exemplo, uma semifinal ou até uma final. Para mim é uma mudança muito assertiva da Federação Paulista. Não costumo dizer que a Federação Paulista acerta, mas tem que aqui, dessa vez, apertar as mãos do presidente da federação e dizer: você mandou bem, tá? O regulamento, espelhado no regulamento hoje da Champions, é muito interessante. E é como eu disse, os quatro grandes vão ter que estar bem ligeiros para não perder pontos e acabar correndo risco da gente ver um Corinthians e Palmeiras e um São Paulo e Santos nas quartas e já perder, né, a possibilidade de ter os quatro grandes do Paulistão na semifinal. Então, muito assertivo, pelo menos para mim, a ideia da Federação Paulista. A federação ainda aproveitou, né, para anunciar que teremos impedimento semiautomático, muito bom também, uma atualização importantíssima para o futebol paulista. Né? Acho que também o futebol brasileiro deve ter essa evolução para o ano que vem, e é uma evolução que precisava. O nosso futebol estava arcaico, ficando para trás com aquela traçada de linha e aquela incompetência dos nossos árbitros, então é muito importante que o impedimento semiautomático chegue. E outra coisa que eu tinha esquecido, a formatação de quem sobe e quem cai continua a mesma coisa, tá? Os dois piores times dos 16, né, dessa
A1 disputará a A2 e assim continua 2 da Série A2 subindo para o ano seguinte, tá? Então, isso não mudou, ainda sobe em 2 e cai em 2, tá certo? Perdão, galera, tô um pouco gripado. Agora, vamos para a parte final desse vídeo, onde vamos analisar a tabela dos 4 grandes do futebol paulista: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E aqui vou dar minha opinião, óbvio, de quem teve a pior tabela, tá? Começando pelo Palmeiras. Na verdade, não. Começando pelo atual campeão, o Corinthians. O Corinthians, obviamente, enfrenta os 3 clássicos: Santos, Palmeiras e São Paulo, não nessa ordem, tá? Os jogos ainda não estão com datas definidas, então relevem essa ordem que eu estou dizendo dos confrontos, tá? Do pote B, o Corinthians enfrenta São Bernardo e Red Bull Bragantino. Lembrando também que eu não sei se vai ser fora, se vai ser em casa, isso não tem nada definido, pelo menos pelo que eu entendi, tá? Talvez eu esteja comendo bola, mas acho que não estou, não. Acho que nem mandos e nem as datas estão já definidas, né? No pote C, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta e o Velo Clube, e do pote D, o time que subiu, o Capivariano. Sendo bem sincero, acho que tem confrontos bem tranquilos para o Corinthians aqui, tá? Não acho que foi aí o clube paulista dos grandes que mais se ferrou. Palmeiras, o atual vice-campeão, enfrenta os 3 grandes, obviamente, isso não vai mudar para nenhum deles. Depois, do pote B, vai pegar Novo Horizontino e Mirassol, 2 confrontos encardidos, tá? Inclusive, no último Paulistão, o Palmeiras sofreu contra esses 2 clubes, ainda mais agora, com esse ano assombroso que faz o Mirassol em 2025. Pode chegar ainda mais forte em 2026. Então, acho mais difícil que São Bernardo e Bragantino, por exemplo, que são as opções que o Corinthians vai ter de confronto, né? Depois a gente tem Guarani e Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto. Aí são confrontos mais tranquilos, onde o Palmeiras é bem favorito contra todos. Aí passando para o São Paulo, a gente tem obviamente os 3 grandes novamente: Mirassol e São Bernardo, confrontos chatinhos. Portuguesa, Ponte Preta e o estreante, a Primavera, né? O Clube Primavera. Também não acho tão difícil assim o caminho do São Paulo. Acho que o único time aqui fora os clássicos que vão dificultar a vida do São Paulo é o Mirassol. O São Bernardo também é chatinho, mas ainda o São Paulo tem que ter mais tranquilidade para vencer, né? E o Santos, obviamente, também com os 3 clássicos, enfrenta Red Bull Bragantino e Novo Horizontino. Tem sim uma complicação. Eu acho que o Novo Horizontino é melhor, por exemplo, que o São Bernardo, que o Corinthians enfrenta. Por isso eu acho a sequência do Santos, os jogos do Santos, um pouquinho mais difícil. E tem Velo Clube, Guarani e Noroeste. Ou seja, né, o Santos não enfrentou nenhum time que subiu, ou seja, que recém foi promovido para A1. Então, quem você acha que é o paulista que mais se deu mal? Eu, analisando os confrontos, acho que o Palmeiras pegou os confrontos mais difíceis ali do pote B, que são Novo Horizontino e Mirassol. Ah, Gabriel, você acha o Novo Horizontino melhor que o Bragantino? Sendo bem sincero, eu acho que o Novo Horizontino é mais competitivo. Apesar do Bragantino hoje estar em Série A e o Novo Horizontino B, eu acho que as últimas campanhas, pelo menos do Paulistão, mostram uma competência maior do Novo Horizontino, fazendo confrontos muito mais difíceis contra os grandes de São Paulo. Então eu vejo um pouco mais acima do Red Bull, tá? E o Mirassol, obviamente, é o confronto mais forte do pote B, porque é hoje a sensação do futebol brasileiro. Pode ser que ano que vem não esteja tão bem, mas continuará sendo e tendo mais investimentos e assim se tornando uma quinta força ali para se juntar aos 4 grandes, como por exemplo o Bragantino está encostando sempre por ali, né? E no pote C, o Palmeiras tem Guarani e Portuguesa, que são times históricos do Paulistão, mas aonde o Palmeiras é favorito. E aí tem um confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que, sendo bem sincero, deve brigar nas últimas posições, tá? Para, quem sabe, aí estar na A2 no ano de 2027, né? Mas eu acho que, analisando os confrontos, o Palmeiras tem do pote B os confrontos mais difíceis. Quem eu acho que vai sofrer mais é o Santos, porque a gente não sabe como é que o Santos vai estar, se o Santos vai estar na Série B, como é que vai ser o nível de investimento do Santos e tudo mais. Então, eu acho que o Santos tende a ser, dos 3 grandes, o pior classificado. Mas a realidade é o que eu estou falando aqui, de hoje, assim, né? Porque tudo pode mudar para o ano que vem. Então, os times, por exemplo, do Pode Ser podem ser carne de pescoço, dificultar a vida dos 4 grandes.
Então aqui é uma análise fria do momento atual, juntando o momento atual e o que a gente espera para o ano que vem, né? Eu acho, na questão de jogos, a tabela do Palmeiras mais difícil, mas como o Palmeiras é dos quatro grandes, o melhor elenco, tem o melhor técnico e tem o melhor projeto, acho difícil que vá sofrer. Acho mais fácil, por exemplo, um Santos todo bagunçado, podendo estar numa Série B, tendo mais chance de sofrer nesse novo regulamento. Então, pelo menos eu enxergo dessa forma. Tá? Eu acho que Corinthians e São Paulo tiveram caminhos chatinhos, o São Paulo um pouco mais por conta do Mirassol e do Pote B, mas não são caminhos tão fáceis assim. Então, por isso que esse modelo ele é extremamente muito mais interessante do que o modelo anterior, porque agora a gente tem uma fase de liga onde os 8 jogos são bem mais complicados. A gente não perdeu o número de clássicos, vai ter o mesmo número de clássicos que a gente sempre teve, e ainda vai ter mais chance da gente ter, por exemplo, um clássico já nas quartas de finais, e assim causar uma mudança gigantesca no calendário e no prognóstico dos times menores. Então, para mim, é um formato muito interessante e a Federação Paulista de Futebol acertou em cheio na mudança, e a partir de agora a gente já tinha um campeonato muito bacana de acompanhar. E em 2026 ele passa a ser muito mais interessante e atrativo de se ver. Então, gosto muito da mudança da Federação Paulista. Não sei se você concorda, não sei se você discorda. Deixa aí nos comentários. Caso também você não tenha entendido algo que eu expliquei, algo que eu falei, pode fazer pergunta aí também nas caixas dos comentários que eu vou responder todo mundo. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar e hypar esse vídeo, porque fortalece demais o meu trabalho. E também não deixe de seguir o 12º Jogador, tanto no Instagram, tanto no TikTok, onde a gente tem postado cada vez mais os conteúdos, tá certo? Até a próxima, valeu, fui e tchau!